Não tenho tempo para fazer kombucha. Será que para fazer kombucha precisa de tanto tempo assim? Para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa e tenho aqui esse perfil no Instagram, esse canal no YouTube, essa página no Facebook, dedicados então todos esses perfis à produção de kombucha. Hoje a gente vai desmistificar esse tema. Bom, oi Daisy, o que você está fazendo acordada, menina? Mas já que você está acordada, pode ficar aí, que hoje eu vou falar sobre kombucha. Se você quiser aprender. Gente, eu queria usar essa imagem do coelhinho da Alice, porque quando uma pessoa fala, né, não tenho tempo, o que que é tempo? E no filme, não sei se vocês já leram, se já assistiram o filme, eu adoro, o coelho está sempre apressado, né, ele está sempre correndo atrás do tempo. E esse filme é um filme para criança, mas é um filme meio até pesado para criança, porque ele traz muitas mensagens no filme. Se você puder assistir, Daisy, assista, porque é muito legal. E tem muitos insights, assim, no filme que a gente traz para nossa vida para sempre, né? E o coelho é um personagem muito interessante, porque ele questiona essa questão do que é o tempo. Então, quando uma pessoa fala assim, eu não tenho tempo para fazer kombucha, oi, Edu, o que significa isso? Não tenho tempo. Quanto tempo, né? De quanto tempo a gente está falando? Será que precisa de tanto tempo assim para se fazer kombucha? A gente vai ver ao longo desse vídeo aqui de quanto tempo a gente está falando. Mas a questão toda não é o tempo, é a prioridade, porque a gente é que define esse tempo, quanto tempo a gente quer dedicar para cada coisa, né? E tem uma cena no filme que a Alice pergunta para o coelho quanto tempo dura o eterno. E ele responde que às vezes dura só um segundo. E assim, olha, tem um mosquito bem aqui. A gente passa por momentos assim na vida, né? Vamos ver aqui. O dia, ele só tem 24 horas, né? Querendo ou não, a gente vai ter que adequar as nossas atividades, tudo que a gente tem para fazer nesse tempo de 24 horas. Não tem como a gente esticar o tempo. É muito louco isso. A gente demora muito, eu acho, para entender que a questão, que quando a gente fala eu não tenho tempo, na verdade a gente não tem a organização do tempo, porque a gente não tem como ter mais tempo. Não tem nada que a gente possa fazer para o tempo, para o dia ter mais de 24 horas, né? Eu estou aqui às 3 da manhã gravando essa live, por quê? Porque eu não consegui um tempo, eu não consegui organizar no meio do meu dia, no meu horário comercial, um tempo, né? Eu precisava de um intervalo dentro de um horário normal, vamos dizer assim, e eu não consegui. Mas não é só uma questão de organização minha. Nesse caso especificamente, tem a questão do barulho, tem a questão da Morgana estar junto. Então, eu preciso de sossego, eu preciso de paz, eu preciso de silêncio. Eu queria ter editado os slides para mostrar aqui. Quem está aqui no Instagram comigo não está vendo, mas quem está no YouTube e no Facebook, depois vocês vão ver o vídeo, tem os slides. Então, a questão do tempo, ela é uma questão de organização. O tempo, ele é fixo. A gente que vai distribuir as nossas atividades nessas 24 horas. E aí, entra uma coisa assim, que eu sou péssima para falar sobre isso, porque eu não consigo ter tempo, por exemplo, para fazer atividade física. Eu nunca consigo encaixar isso como prioridade. Não, tem um monte de coisa que eu deixo para fazer depois e acabo não fazendo. Então, assim, a kombucha entrou na minha vida de uma forma que hoje eu me organizo para poder produzir kombucha, para conseguir ter uma produção regular, digamos assim. A gente precisa definir as nossas metas, definir aquilo que a gente quer fazer e seguir. Porque se a gente não fizer isso, a gente mesmo se lasca no meio do caminho, né? Então a gente nunca vai conseguir avançar. Oi, Tadeu Rodrigues. E aí, quando você fala em relação à kombucha,
eu não tenho tempo para fazer kombucha, na verdade, o que que acontece? De duas, uma. Ou você não identificou todos os benefícios da kombucha, ou você desconhece o processo. Porque fazer kombucha é muito simples. E aí, se você não identificou todos os benefícios, você vai achar que é uma mão de obra muito complicada e que não vale a pena. Isso também é um ponto. E aí, por que que, por exemplo, uma pessoa resolve fazer pão em casa? Porque é mais gostoso, porque não tem aditivos, porque é legal. Por que que as pessoas resolvem fazer cerveja artesanal, se tem um monte de cerveja no supermercado prontinha para comprar? É muito mais difícil fazer cerveja artesanal. Por que que as pessoas fazem? Porque tem algum atributo, tem alguma coisa ali que essas pessoas identificaram que vale a pena. Então, por isso elas optam por fazer. E a pessoa que diz eu não tenho tempo para fazer kombucha, é uma dessas duas situações. Ou ela não sabe dos benefícios, ou ela desconhece totalmente o processo, acha que é uma coisa do outro mundo, quando na verdade não é, eu já vou explicar em seguida. E aí ela fica nessa, achando isso, né, que é muito difícil, quando na verdade não é. Gente, fazer chá é difícil? Não é difícil, né? O que que é kombucha? Ou kombucha, ou kombucha? É um chá fermentado. Então, não tem como ser difícil. Se é um chá fermentado, não tem como ser difícil. O que acontece? As pessoas têm medo do desconhecido. Fazer chá, todo mundo sabe, mas um chá fermentado já é esquisito. O que é esquisito, o que é estranho, o que não está acostumado, o que não está no senso comum, acaba entrando nessa categoria de difícil. Mas, na verdade, o que é desconhecido não necessariamente é difícil. Fazer kombucha é muito simples. Até porque quem vai trabalhar não somos nós, são as bactérias e as leveduras. A gente só vai fazer um chá, colocar açúcar e colocar a colônia lá dentro. E dá o tempo. E dá o tempo para as bactérias e para as leveduras trabalharem. São elas que vão converter o açúcar que a gente vai adicionar nesse chá em outros compostos. E compostos muito interessantes para a gente, né? Então, quais são os ingredientes da kombucha? Chá verde ou chá preto, açúcar, uma colônia de Scooby, se quiser, se a pessoa quiser um biofilme, ou só o chá de arranque. Só o chá de arranque já é necessário, não precisa de Scooby. E aí, eu até fiz uma live ontem que eu estava falando disso. Tem gente que acha que na produção de kombucha, o Scooby é a estrela, que a pessoa vai começar a fazer kombucha, que ela tem que ter um Scooby enorme se formando ali em cima, e não é necessário. O Scooby é um subproduto da produção de kombucha. O que a gente quer é a kombucha. O que que é a kombucha? É um chá fermentado. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma receita, tem que ter um protocolo, tem que seguir aquele protocolo, mas não seguir tão fielmente assim, eu já vou falar disso em seguida, entender as etapas do processo para saber onde é que está o pulo do gato, aonde a gente não pode mexer e aonde a gente pode mexer, para que a gente tenha uma bebida agradável. Para mim, na minha opinião, a grande vantagem da gente fazer kombucha em casa é a gente poder personalizar o sabor da bebida, o sabor do chá. Porque se você for no supermercado comprar, você pode comprar um produto horrível, que você não vai gostar. E se você fizer, você pode fazer a bebida mais maravilhosa de todos os tempos e nunca mais você vai querer beber outra coisa. Então, é como um vinho. A pessoa fala assim, você gosta de vinho? Tipo, alguém te faz uma pergunta, né? Eu não sei se vocês vão responder que sim ou que não. Por exemplo, eu gosto. Se alguém me perguntar se eu gosto de vinho, eu vou falar, gosto. Eu gosto de todos os vinhos? Não, eu não gosto de vinho seco. Eu sempre brinco que eu gosto de vinho vagabundo, bem doce. Que eu não gosto de vinho seco, aquele vinho que trava na boca, me incomoda, não gosto. Então, mas eu posso dizer então que eu não gosto de vinho? Não, porque tem alguns tipos de vinho que eu gosto. A mesma coisa o espumante. Todo mundo no Réveillon toma Chandon. Eu detesto Chandon, acho horrível. Acho amargo, não gosto. Eu gosto de champanhe, que é um tipo de fermentação específico. A champanhe que é vendido, o espumante que é vendido no Brasil, a grande maioria deles é de fermentação brute.
Engenheiro de alimentos aí, a Deise está acordada ainda, não dormiu. Procurem aí a diferença nos processos de produção de espumante. Então, a gente tem o processo Brut e o processo Ast. Eu gosto da fermentação Ast, que é uma fermentação mais doce. Ela fica com um docinho no fundo muito mais gostoso. Só que é muito mais caro, a gente não tem o hábito aqui, e na verdade ele é feito com uva moscatel, enfim, tem todos os atributos em relação a esse champanhe, ou espumante, né, que a gente só pode se referir ao espumante que é feito na região de Champagne como champanhe, e aí é muito, muito gostoso. Então eu não posso dizer que eu não gosto de champanhe, mas eu não gosto de todos. E com a kombucha acontece muito isso. Eu acredito que no futuro a gente vai ter sommelier de kombucha, porque ela está ganhando tanto espaço no mercado, está vindo com tudo. Aqui no Pará a gente não tem muito essa noção, não tem essa dimensão, porque a gente está meio isolado lá do eixo Rio-São Paulo e de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Mas para lá, a região sul e sudeste, a kombucha está em todos os lugares. Então é muito comum você chegar no restaurante lá e ter kombucha no cardápio para você pedir como se fosse refrigerante, como se fosse cerveja. E aqui não, aqui é difícil até da gente encontrar no supermercado, né? A gente não tem marcas aqui sendo produzidas, marcas regionais aqui em supermercado. A gente até tem uma, que é da Universo Saudável, não sei se eles estão fabricando ainda, tinha pelo menos, no supermercado. E tem algumas artesanais sendo vendidas no Instagram, vocês encontram. Algumas marcas. E no Govinda também tem. A primeira kombucha que eu comprei foi lá no Govinda, no restaurante vegano. E odiei, detestei aquela kombucha. Tomei e quase vomitei, de tão ruim que ela tá. E aí fiquei indignada, assim, como é que podia ser um produto tão horrível? Não é possível que a kombucha fosse daquela forma, né? E eu não aceitei aquilo como definitivo. E aí fui atrás de outras kombuchas, mas infelizmente as outras que eu comprei também eram ruins. Comprei de uma senhora que fazia de uva, eu acho, e nem lembro o sabor que eu comprei, mas ela tinha um residual, assim, muito ruim. E eu falei, não, eu vou começar a fazer a minha kombucha, não é possível, que é uma coisa tão simples, por que tá com esse gosto ruim, né? E aí a gente vai descobrir, quando você começa a fazer, que tem algumas etapas que são importantes, e a gente não pode pular essas etapas, tem que respeitar o tempo, então, hoje mesmo eu estava falando com uma amiga que está com Scooby, está com uma fermentação de 9 dias, a pessoa que doou o Scooby para ela disse assim, faça e deixe fermentando por 7 dias. Perdeu a kombucha já, 7 dias já virou vinagre. Então, não tem como, algumas coisas a gente tem que ter um protocolo, sim, tem que ter uma receita, sim, mas a gente precisa saber aonde a gente pode mexer, é o que eu tinha falado antes. E o tempo é um parâmetro fundamental, que a gente não pode fixar o tempo. Porque o tempo de se fazer kombucha aqui em Belém é diferente do tempo de se fazer kombucha lá em Santa Catarina, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Minas, porque a gente tem uma temperatura diferente. Então, assim, a gente precisa conhecer o passo a passo, saber o que está envolvido em cada etapa, para poder seguir a receita e ver onde é que a gente vai ajustar ou não. O que eu vejo em relação à kombucha é que tem muitas pessoas fazendo já, mas muitas pessoas que não sabem nada de microbiologia. Então, ela é passada de uma pessoa para outra receita, né, o procedimento e tal, e aí as pessoas não sabem direito o que elas estão fazendo. Então, fica complicado, porque às vezes elas, como a Andrea, por exemplo, quem falou para ela disse, espere 7 dias. Já virou um vinagre, pode ser que já não esteja intragável de tão ácido. E ainda mais que ela colocou uma quantidade de açúcar bem grande. Então, a gente precisa conhecer, precisa ter uma noção de microbiologia? Precisa. Por quê? Porque se a gente tiver, a gente vai conseguir personalizar a bebida para o nosso paladar, que eu acho que é isso que é importante. Se você não quiser fazer kombucha, tudo bem, não é uma coisa assim também, nossa, que chato, agora ela quer que todo mundo tome kombucha. Mas é assim, sabe quando você descobre uma coisa legal que você quer compartilhar com os amigos, uma coisa que funcionou para você, que te faz bem? É natural que você queira contar para todo mundo aquela novidade, aquela coisa boa, né? E eu acho que a kombucha é essa coisa boa, que ela veio para ficar, e ela vai estar cada vez mais presente aí. Quando vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que muitos programas de TV já foram
vários convidados, médicos, tem muito médico falando sobre kombucha. Isso é uma coisa legal também, porque acaba sendo um produto meio vegano, meio natureba, meio alternativo, bebida de hippie, não sei o quê. E aí tem muito médico que nem sabe. E um dos motivos de eu começar a fazer kombucha aqui em casa foi para tratar o Lucas, que é o meu marido. Ele tem problema de refluxo, tem problema de gastrite, tem problema intestinal. Eu desconfio que ele tem uma desbiose. Então, a família dele toda tem problema de intestino já, eu acho que é uma coisa que já vem de casa, né, de casa não, de genética, que já vem da família, mas que a dieta dele ajudou a estragar, tipo, durante a faculdade ele tomava muita Coca-Cola, fumava pra caramba, bebia pra caramba, então, assim, o que já era ruim ficou pior, né, e aí, depois que a gente, ai, o nariz tá coçando, depois que a gente se casou, eu comecei a cuidar um pouco mais da alimentação dele. Então, já não toma mais refrigerante, a gente já tá mudando, ajustando algumas coisas, a gente tá esperando uma consulta aí com uma nutricionista, mas eu comecei a fazer kombucha para ele, porque eu tinha certeza que se ele começasse a tomar, ele iria melhorar. E aí, ele era uma daquelas pessoas dependentes de omeprazol. Então, tomava omeprazol todo santo dia. E eu sempre sempre li, né, sempre fiquei, vocês já devem ter escutado também, que as pessoas não devem tomar uma omeprazol pro resto da vida. E aí eu ficava incomodada com aquilo. E aí eu falei, não, vou fazer kombucha, vou te dar, bora fazer assim e tal, ver o que acontece. E realmente melhorou. Então, eu já fiz um curso, né, já teve uma turma 1, dos alunos que fizeram o curso comigo, eu já tenho relato de pessoas que emagreceram, de pessoas que tiveram também melhora de azia, só de utilizar um pouquinho de kombucha. Aqui em casa a gente toma muito, mas essa minha amiga está tomando cerca de 50 ml todo dia, já curou, diminuiu muito a azia do marido dela, regularizou o intestino, que isso é uma coisa assim que a gente sente desde o primeiro dia que toma kombucha, você já sente melhora. Eu sei lá, eu acho que se tiver alguém que vai demorar 2 dias, pode até ser, mas em geral, todas as pessoas que eu conheço, no primeiro dia já sente diferença quando toma kombucha. E até tem que tomar cuidado, né, para não tomar muito e não ter uma diarreia, porque é muito rápido o efeito. Então, tem benefícios para a saúde. A kombucha virou uma bebida da moda, ficou uma coisa assim muito famosinha, porque começou a ser chamada de refrigerante saudável, e aí porque ela tem essa questão das bolhas, a questão da espuma, a questão de parecer um refrigerante e não ter quase nada de açúcar. Como a gente, né, daí você não vai conseguir ver. No slide tem, eu botei aqui a foto, tem um pote de chá, os scoobies e açúcar, é só isso. E aí alguém pode pensar assim, ah, mas tem açúcar, não é saudável. Não, gente, não vai ter açúcar, porque as bactérias, elas vão consumir esse açúcar. As bactérias não, na verdade, são as leveduras. Então, o que vai acontecer lá dentro do pote de vidro de kombucha? As leveduras vão consumir o açúcar, vão produzir etanol, as bactérias acéticas vão pegar esse etanol e vão produzir ácido acético. E aí, nesse processo, muitos outros componentes vão sendo formados. Então, o residual de açúcar vai depender do tempo de fermentação. E por isso que diabético pode tomar kombucha, e até deve, porque tem até um outro vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei foi sobre isso, sobre os efeitos, as pesquisas, né, científicas que a gente tem sobre o efeito da kombucha em ratos diabéticos. É claro que os ensaios, os experimentos são feitos em rato, porque a gente não pode fazer com humanos, né? Mas isso a ciência é assim, todos os experimentos são feitos dessa forma. Então, a kombucha é uma bebida muito legal, porque você pode brincar com ela, você pode brincar de fazer mais espuma, menos espuma, você pode saborizar com o que você quiser, com fruta, com outro chá, ou só com açúcar. Aqui em casa a gente gosta muito de alecrim e mel, que eu acho que para mim a combinação fica mais perfeita. Então, e faz do seu gosto, se você quer mais ácida, se você não quer mais ácida, você consegue controlar isso. Além de ter os benefícios, né? Enquanto a gente toma refrigerante, só engorda e fica e passa mal, a kombucha faz bem. Então, assim, no caso do Lucas, que dependia, né? Ele tinha quase uma dependência de Coca-Cola, era quase um viciado. E aí precisava daquela sensação do gás, de tomar
Tomar água, tomar suco não tá bom. Então, quando toma kombucha, de uma certa forma, o cérebro acha que está tomando refrigerante. Eu acho que acontece aí um efeito placebo, né? Em relação ao processo, quantas horas vocês acham que precisa para fazer uma kombucha? Que é uma coisa muito demorada, que vai demorar muito. Não, não sei o que passa na cabeça quando vocês pensam, né? Quando tem essa ideia, não tenho tempo de fazer kombucha. O que será que está pensando? Quanto tempo que vocês estão pensando? Eu vou dizer para vocês que não é tanto tempo assim, não, gente. Eu faço kombucha uma vez por semana, tá? E o que vai mudar? Para ser mais demorado ou menos demorado? É o planejamento. Imagina que você vai resolver fazer pão hoje. Aí você vai lá, não olha a tua despensa, não sabe se tem trigo, não sabe se tem fermento, e aí começa a fazer pão, aí começa a faltar tudo no meio da receita. Tem que largar lá o fermento e ir no supermercado comprar mais, sei lá, o que está faltando. Aí já perdeu a massa, daí demora horrores, aí já não cresce porque passou do horário, enfim. Toda vez que a gente não se planeja, demora, porque começa a acontecer um monte de coisa no meio. Toda vez que a gente se planejar, vai ficar mais fácil. Então, assim, existe um jeito demorado de fazer kombucha e existe um jeito rápido. Como é que é o jeito demorado? O jeito demorado é você, por exemplo, ferver toda a água. Eu quero fazer kombucha agora. Eu vou ferver a água, vou ter que esperar esfriar a água. Então, se eu vou fazer 3 litros de kombucha, eu vou... Depende da água também que a pessoa vai usar, né? Se eu for usar água mineral, eu vou ter que... Eu posso, ao invés de ferver os 3... Não é nem ferver, eu tô falando errado. É aquecer. Porque a gente não ferve. Chega até 90 graus, 90 e poucos. Então, se eu vou fazer 3 litros, eu posso aquecer os 3 litros, ou eu posso aquecer só um, e depois colocar 2 litros de água, se for mineral, fria, para ajudar a esfriar e fazer esse resfriamento ser mais rápido. Se eu fizer isso durante o dia, se eu ferver essa água de manhã, se eu esquentar essa água de manhã, eu vou ficar olhando para a cara da panela, esperando ela esfriar. A minha sensação de tempo passar vai ser muito maior, porque vai parecer uma eternidade, que não esfria nunca, até porque a panela está quente, está lá na boca do fogão, vai demorar muito. Como é que eu faço? Que eu falo que é o jeito rápido. Eu faço tudo de noite. Então, de madrugada. Eu faço à noite, deixo esfriando, quando é amanhã, daqui a pouco, quando é de manhã, já tá frio, eu já consigo só colocar nos vidros, às vezes eu já até deixo nos vidros, só coloco a colônia, boto o guardanapo, o elástico e deu. E aí é esperar o tempo de fermentação. Então, assim, se a gente se planejar, não é demorado. Se eu ficar esperando a água esfriar, de fato, vai demorar muito, porque aí a gente tá olhando, é igual leite, né? Você fica olhando pro leite ferver e demora para ferver. Vira as costas e derrama. É a mesma coisa. Então, se eu já tiver tudo pesado, se já tiver tudo separado, e eu já me programar na noite anterior, eu já coloco essa água para aquecer, dissolvo o açúcar, distribuo nos vidros, já está tudo previamente higienizado. No outro dia é só distribuir os scoops, fechar e deu, tá pronto. Quer dizer, tá pronto não, é só esperar o tempo. E aí, quanto tempo? Não tem um tempo. Isso é uma coisa que quem faz kombucha, se estiver seguindo um tempo fixo, tá errado, porque não tem um tempo. A gente depende das estações do ano, por exemplo. Vai ter um tempo para o período de julho aqui, e vai ter um tempo para dezembro, que é a época mais fria. Se a kombucha tem um gostinho de adstringente, eu não sinto. O que eu sinto é assim, quando a gente deixa fermentar mais tempo, ela fica mais forte com gosto de vinagre. Mas, por isso que eu tô dizendo que não tem tempo. Se você começar hoje uma fermentação, você colocou lá o teu scooby para fermentar. Daqui 2 dias, você experimenta. O que vai acontecer dentro do vidro? Os níveis de açúcar vão diminuindo,
E na mesma proporção, o de ácido acético vai subindo. Então, o momento certo de parar, onde a gente vai ter o cruzamento dessa curva de açúcar que desce e de ácido acético que sobe, vocês é que definem. Cada um sabe o seu tempo. Por isso que não existe esse negócio de receita. Quando uma pessoa fala para outra, não, deixa por 5 dias, ela está dizendo assim, deixa o tempo que fica bom para mim. Então, se para mim fica com 5 dias, beleza, pode ser que para você fique bom com 3. E aí, algumas pessoas pensam assim, eu tenho que deixar mais tempo, porque com mais tempo eu vou ter mais bactérias ali dentro, eu vou ter mais leveduras, e aí a bebida vai ficar melhor. Não é verdade isso, porque ali dentro é uma simbiose. Então, o que está acontecendo ali dentro do vidro? É muito legal a kombucha, gente. Tem a parte da microbiologia ali dentro é fantástica. Por isso que eu criei esse canal aqui, por isso que eu estou gravando o vídeo, porque assim, as pessoas precisam saber, precisam entender. Então, quando a gente começa o processo que a gente adiciona o açúcar ali, quem é a louca que está esfomeada, que quer comer, que quer digerir, que quer quebrar aquele açúcar primeiro? Quem é que vai fazer isso? São as leveduras. Então, elas vão começar o processo de quebra desse açúcar. E aí, elas vão começar a metabolizar, vão começar a quebrar a sacarose e vão começar a produzir etanol. Junto com o etanol, vão ser produzidos minerais, tem outras coisas, tem outras enzimas, as enzimas digestivas. E na mesma hora, as bactérias acéticas, elas estão consumindo esse etanol e transformando esse etanol em ácido acético, em ácido glucurônico, em outros ácidos, esses glucurônicos da vida aí, eles fazem parte eles ativam a cartilagem, as nossas articulações. Gente, eu não tenho mais dor no ombro, desde que eu comecei a tomar kombucha. Eu acordava todo santo dia com dor no ombro, hoje eu não tenho mais. Então, assim, tá ficando louca porque é santa kombucha? Pode ser até, mas eu tô vendo no meu corpo, tô tendo relato de pessoas que estão fazendo kombucha, que também estão se beneficiando. Então, assim, não custa tentar, né? Tem gente que prefere tomar o remédio, comprar o remédio da farmácia. Eu prefiro buscar a cura na natureza. Eu acho que a gente tem que unir as duas coisas, né? Acho que uma coisa não exclui a outra. Então, tem muitos benefícios. E aí, nesse processo todo que está acontecendo ali dentro do vidro, como eu estava dizendo, vai chegar uma hora que, se a gente deixar fermentar muito tempo, o açúcar vai descer, vai descer, vai descer, vai descer tanto que as bactérias e as leveduras vão começar a se estressar, porque não vai ter mais açúcar para elas. E vai cair o açúcar, vai cair, e o pH vai subir, vai subir, vai subir. E aí vai chegar uma hora que esse pH vai estar, vai descer, na verdade, né? A acidez vai subir, o pH vai descer. E aí vai ficar tão ácido que vai ficar ruim para elas e elas vão começar a morrer. Se vocês deixarem um vidro com um scooby produzindo kombucha lá, fermentando, por um mês, vocês vão observar no fundo uma borrinha que fica, que são as leveduras mortas. Elas começam a precipitar. Então, não adianta a gente deixar mais tempo achando que a bebida vai ficar melhor. Isso não é verdade. O tempo ideal de fermentação, eu não sei dizer para vocês qual é o tempo que eu vou ter uma contagem de bactérias maior, por exemplo, que eu vou ter uma contagem de leveduras maior, porque desde o primeiro dia a gente já tem células ali dentro. Então, quando a gente coloca o chá de arranque, o que a gente faz? A gente está colocando um pouco de kombucha do lote anterior. Então, eu estou enchendo esse líquido, estou colocando uma parte, né, estou enchendo um novo vidro com 90% de chá e 10% do lote anterior. Então, esse lote anterior, ele traz no chá, ele traz bactérias, ele traz leveduras. Então, desde o primeiro dia eu já tenho bactérias ali. Para pessoas que têm um intestino mais sensível, por exemplo, pode ser que com 2 dias de fermentação, com 3 dias de fermentação, elas já sintam um efeito no intestino, por conta dessas bactérias que estão ali. Então, isso também é uma grande vantagem quando a gente faz a nossa kombucha em casa, porque você sabe exatamente a idade dela, quanto tempo que ela tem. É diferente de uma kombucha que está sendo vendida numa prateleira de supermercado.
que você já não sabe há quanto tempo ela está ali, você já não sabe se as células que estão ali são viáveis ou não. Então, fazendo a sua kombucha em casa, você tem esse controle, você sabe aquilo que você está tomando, né? Então, é muito, muito melhor mesmo. Então, se você tiver um planejamento, não vai ser demorado, vai ser super tranquilo. Aí, esse tempo que as pessoas acham que elas estão perdendo fazendo a kombucha, na verdade, elas estão ganhando. Porque, como eu falei antes, a gente tem um monte de benefícios. Um monte de benefícios. E o primeiro benefício é no bolso. Porque se você for comprar uma kombucha todo dia para você tomar, você vai desembolsar quanto? Aqui, uma boa kombucha, uma da Tal Kombucha, que é uma marca boa que eu recomendo. Não recomendo Campo Largo, porque eu acho que tem mais gosto de suco do que de kombucha. Até desconfio que não seja kombucha. Eu vou fazer um teste ainda com a Campo Largo, porque dá pra gente recuperar um Scooby de uma kombucha comercial, se ela for boa, né? Eu não sei se a Campo Largo tem sabor original, a Tal tem sabor original. Eu já recuperei um Scooby da Tal, por isso que eu recomendo, porque eu sei que ali tem células viáveis e que tem bactérias vivas realmente ali. Da Campo Largo eu não sei, eu não fiz esse teste ainda. E eu só vi com suco também, não vi a original. Então, uma da Tal aqui é 16, 18, 21, dependendo do sabor. Multiplica isso por 30, se você for tomar todo dia, que é o ideal, né? Que a gente tome todo dia. Vai ficar muito caro. A gente não tem condição eu não tenho condição de gastar esse dinheiro para tomar todo dia, né? Então, imagina uma pessoa que ganha o salário mínimo. Imagina uma pessoa que tem três pessoas na família. A mãe, o pai e um filho. Se for uma garrafa de kombucha para cada um todo dia, dá tipo R$ 1.500 só de kombucha. Hoje no Brasil, kombucha é bebida de rico, é bebida de elite. Pobre não tem como tomar kombucha porque é caro. É muito mais caro do que cerveja, muito mais caro do que um vinho vagabundo. Imagina, R$ 18, 300 ml, é muito caro. E não é que não vale a pena. Vale a pena. Muito melhor tomar kombucha do que tomar refrigerante. Só que quem tem essa grana? Por isso que eu digo também que kombucha é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Porque se você começa a fazer, você começa a produzir, você tem o know-how da coisa, você começa a vender até para os teus parentes, para os teus conhecidos, porque a pessoa vai ver o benefício em você, ela vai querer. Não tem como não querer. Acontece que é aquilo que eu falei lá no início, né? Aquilo que é diferente, aquilo que é estranho, aquilo que é novidade, a pessoa acha que é ruim. E na verdade não é. Aí, mas e o gosto? Bom, realmente tem um gosto peculiar, um gosto de kombucha. Não é um gosto adstringente, ele vai ficando cada vez pior à medida mais ácido, à medida que a fermentação se prolonga, né? Mas aí cada um vai saber quanto é que é esse limite. Então eu tomo com 4, 5, acho que 5 ou 6 dias, eu acho que eu deixo fermentando e tomo. E eu nem faço questão de fazer a segunda fermentação, eu tô falando aqui só da primeira fermentação. A segunda fermentação a gente faz para que haja a produção de gás. Então, nessa segunda fermentação, a gente pode fazer uma saborização, né? Aqui eu já fiz com mel e alecrim, já fiz com framboesa, com amora, com morango, com bacuri, com cupuaçu, com cacau, com chocolate, com guaraná, com ginseng, com colágeno. Já fiz um monte de misturas aqui. E assim, eu particularmente gosto de todas, mas eu sou meio suspeita para falar, né? Teria que outras pessoas normais experimentarem para poder dizer. Mas assim, todas as pessoas, eu fiz muita kombucha já, eu não vendi, eu acho que eu vendi aqui no prédio uma ou outra. Porque as pessoas souberam que a gente tinha e quiseram comprar, e a gente ofereceu aqui no grupo do WhatsApp aqui do prédio, mas assim, fora daqui a gente nunca não vendeu kombucha. Mas a gente deu muita kombucha para as pessoas experimentarem, para saber do que se trata, né? Porque a pessoa não sabe o que é. E todas as pessoas que tomaram gostaram, com exceção de uma pessoa que já tinha me dito que ela não tinha tolerância para ácido acético, que ela não gostava de vinagre, e aí foi uma tentativa e definitivamente ela não tomou. Teve uma pessoa que tomou, aí a mãe dela, ela comprou uma garrafa de 220 ml,
Aí ela me ligou, olha, tem mais, a minha mãe adorou, quer tomar mais. Eu falei, gente, mas calma, não pode tomar muito assim também, porque vai dar uma diarreia, né? E eles iam viajar no final de semana, então tem que ter cuidado, porque se você nunca tomou, o teu intestino vai sentir. Agora, é um alívio, né? Para quem tem intestino preso, meu Deus, assim, porque regula de um tanto que vocês não imaginam. O Scooby, ele é comestível também. Então, quando eu fiz a receita de brigadeiro aqui, com a receita que eu fiz, a gente consegue ter o aporte de metade de toda a quantidade de fibra que a gente precisa ingerir num dia em um brigadeiro. Então, assim, a gente não tem ideia do tanto que faz falta para o nosso trânsito, né, intestinal, as fibras. As fibras fazem muita falta. Então, a gente tem uma alimentação ruim, já com muito ultraprocessado, muito carboidrato e tal. Em geral, a gente bebe pouca água e come pouca fibra. Então, quando vocês começam se vocês comerem um brigadeiro desse, eu brinco que você vai fazer cocô como você nunca fez na sua vida, assim, porque você acha que você fazia, mas você não sabe que você fazia, porque é uma situação totalmente diferente, totalmente diferente. É uma outra experiência, assim. Então, assim, ter kombucha em casa, para mim, nossa, é um presente, sabe? Um presente da natureza que eu acho que a gente. Por isso que eu falo, e vou continuar falando, e vou continuar ensinando, e quem quiser, continua me seguindo aqui, porque eu vou sempre falar. Então, essa questão do tempo, ela é muito relativa. Todo mundo tem tempo. Não é possível que no domingo você não consiga tirar um tempo no domingo para fazer um chá, ou no sábado à noite, na verdade, ninguém pode sair mais para balada, porque tá cheio de Covid por aí mesmo, tem que ficar em casa. Então, faz um chá à noite, espera ele esfriar, quando é de manhã, inocula esse chá, espera 3, 4 dias e engarrafa, se não quiser engarrafar, se não quiser fazer segunda fermentação, não precisa fazer, e aí bota esse chá na geladeira e vai tomando. O Lucas, o que que eu dou para ele? Ele toma kombucha, ele tem as garrafas que são dele, porque como eu falei, a gente faz diferente as minhas da dele, porque ele gosta de kombucha mais doce do que eu. Então as minhas são menos doces do que as dele. Ah, como é que eu sei? Pela garrafa, eu identifico. Então eu, por exemplo, e o Matheus, a gente gosta muito da kombucha de mel com limão. E o Lucas tem enxaqueca, então ele não pode tomar. E aí a gente identifica as garrafas de quem é de quem, qual é de quem, e aí a gente vai tomando. Mas ele toma de manhã um shotzinho, assim, um copo desses de cachaça, com a kombucha mais ácida, diluída em água, então, mas é uma kombucha que já passou, ela já tá quase vinagre mesmo, ela não é para tomar como bebida, ela é para tomar como se fosse, como esse pessoal que toma água com limão de manhã, ele toma kombucha diluída em água. Por quê? Porque ele tem um problema de refluxo. E o refluxo tem dois tipos de refluxo, mas um deles é quando o estômago não produz ácido suficiente e aí o esfíncter acaba se abrindo. E aí por isso que a comida volta e por isso que dá queimação no estômago. Então, quando você já toma logo cedo é, esse shot aí, essa água com a kombucha ou a água com limão, você acaba ajustando o pH do estômago e aí diminui esse refluxo, diminui essa sensação de queimação. Então, ele não acreditava em mim, ele desconfiava, ele começou a tomar só porque ele me ama, eu acho, porque ele não acreditava que ia dar certo. Na cabeça dele não funcionava, ele dizia que não fazia sentido, que ele já tinha acidez, que já era ácido, como é que ele ia tomar uma bebida que era mais ácida ainda, que ele ia passar mal. E não, melhorou. Então, hoje ele sabe que melhora. Então, graças a Deus, agora ele acredita em mim, né? Então, até tá me cobrando já, porque eu não fiz. Ontem a água demorou para chegar. E aí eu acabei não fazendo, e hoje eu fiquei o dia todo enrolada. Vou poder fazer kombucha, acho que só amanhã. Então, assim, em relação aos benefícios, a gente tem o intestino funcionando. Nossa, se o sonho é ter se o seu sonho é ter o intestino regulado, você precisa tomar. Me fala o dia que você pode vir aqui em casa pegar e eu te dou um Scooby ou o chá de rank com todo prazer para você começar. E aí, depois você me fala se regulou ou não. Então, a gente vai ter intestino funcionando, a gente vai ter menores taxas de glicose, a glicose diminui
consideravelmente, tem pesquisa mostrando isso. Junto com a glicose, também diminui as taxas de colesterol e de triglicerídeos, as dores articulares melhoram, a gente tem menos ansiedade, por quê? Porque a gente não cuida do intestino, né? Quando a gente tem alimentação ruim, a gente tem essa desbiose, que é o que eu digo que o Lucas tem, mas eu falo isso no achômetro, né? Por tudo que eu estou estudando de intestino e tal, não sou nutricionista, não sou médica, mas eu acompanho ele aqui e vou estudando para poder tentar ajudar ele. Então, essa questão do intestino, a conexão entre o cérebro e o intestino, ela é muito louca. A gente, até pouco tempo atrás, a gente não sabia nada disso, né? A microbiologia, ela é muito nova. A gente tem muito pouco tempo que a gente tem um microscópio, que a gente enxerga as coisas micro. Então, assim, os avanços que a medicina fez nos últimos tempos, nos últimos 100 anos, assim, são fantásticos, né? E aí, a questão da ansiedade, ninguém sabia muito isso, mas hoje a gente já sabe que a gente tem crianças, por exemplo, a gente tem associação, tem indícios, né? Crianças que tomaram muito antibiótico, que as mães tomaram antibiótico, ou crianças que tomaram antibiótico, elas têm uma disfunção na flora que não se chama mais flora, que agora é microbiota ou microbioma, intestinal, tem casos de autismo relacionados com essa microbiota intestinal. E aí, tem uma das alunas da primeira turma que relatou que ela está se sentindo menos estressada, menos ansiosa com os problemas de casa. Então, ela não tem certeza ainda se é por causa da kombucha, mas ela acha que sim, que ela percebeu. E acontece, porque quando a gente começa a alimentar essas bactérias, o que acontece? No nosso intestino, a gente tem 2 grupos de bactérias, que a gente vai chamar de bactérias do bem e bactérias do mal. Na verdade, elas não são do mal, né? Elas só fazem mal pra gente, mas elas não são do mal. E aí, dependendo dos alimentos que a gente ingere, a gente faz com que um grupo ou outro se desenvolva mais. Então, quando há esse desequilíbrio, quando o grupo da bactéria do mal está em maior número do que o grupo da bactéria do bem, a gente se lasca. Esse desequilíbrio traz um monte de consequências ruins para a gente. Então, um sintoma ruim, por exemplo, que é uma coisa que eu percebo que acontece no Lucas, ele tem enxaqueca. Então, por que a enxaqueca também está relacionada com o intestino? Porque quando há esse desequilíbrio, há um afastamento das células do intestino, da parede do intestino. Olha que louco isso, gente. As células se afastam. Então, a célula que funcionaria como um filtro, então o alimento era para passar por aqui, pelas microvilosidades do intestino, eles não passam por onde ele deveria passar. Como uma célula se afasta da outra, esses alimentos, esses componentes acabam passando entre as células, e não há essa filtração pelas microvilosidades, e quando acontece isso, a pessoa tem alergia, tem enxaqueca, tem um monte de coisa. Então, a kombucha ajuda a prevenir isso também. Então, você tem uma maior imunidade. Por quê? Porque a nossa imunidade também está relacionada com a parede do nosso intestino. Então, uma pessoa que não tem o intestino funcionando legal, ela tá lascada, porque tudo depende do intestino. Então, cada vez mais a gente tá sabendo disso, né? A gente ainda tá muitas coisas sendo descobertas agora, né? Mas a gente pode dormir melhor, a gente pode prevenir infecções. Já tem artigo publicado dizendo que a kombucha, ela tem efeito sobre H. pylori, então os casos de gastrite devido a H. pylori a gente pode controlar, pode tratar, né, com a kombucha, porque ela tem essa ação. A gente tem ação em candidíase, mulheres que têm casos de candidíase recorrente. Por que que tem? Porque a imunidade está baixa. Então, em geral, o que que acontece? Quando a gente vai no médico com candidíase, o que que eles fazem? Passam um Ginecanestem, passam um remédio e te mandam embora. Eles não perguntam o que que você comeu, como é que você tá, se você está dormindo direito, se você está estressada, se você está feliz. A medicina, em geral, ela não trata a gente assim. Você vai, procura o médico, ele trata simplesmente o teu sintoma. E aí você vai para casa, resolve aquele problema naquele dia, mas na semana que vem, mês que vem, você tem que voltar, porque você não resolveu a causa do problema. Então, quando você começa a tomar kombucha, tem essa vantagem. Você vai ter um sistema imunológico mais forte. Então, você não vai pegar tanta gripe, não vai ter tanta candidíase, vai melhorar uma série de outras coisas, né?
Alguns tipos de câncer são prevenidos com a kombucha também. A gente pode, também tem dados na literatura, eu vou trazer para vocês aqui artigos científicos que falam sobre isso. Então, essa questão do tempo, se uma pessoa acha que fazer kombucha, ela está perdendo tempo, ou que é difícil, ou que não vale a pena, ela precisa rever esses conceitos. É claro que todo mundo é livre, né? Se não quiser fazer, não faz. Se não quiser tomar, não toma. A gente tem um monte de opções aí. De repente, a pessoa prefere ir lá na farmácia comprar um, um monte de cápsula de Vita Sai, Vita não sei o que lá, eu até esqueci o nome agora, Centro Vitaminas, e enfim, não estou falando mal do Centro, não é isso, mas são escolhas, né? São escolhas que a gente faz na vida. E a gente precisa depois pagar o preço pelas escolhas que a gente fez. Então, eu, por exemplo, hoje escolhi comer um pão que eu não deveria ter comido, e aí ferrei com a minha dieta. Mas amanhã é outro dia, eu vou tentar de novo, porque eu vou morrer tentando fazer dieta, mas eu vou tentar, né? Pelo menos a gente tenta. Então, a gente tem que fazer escolhas. Deixa eu ver o que a Deise falou aqui. Pois é, horrível. Olha, se vocês soubessem o tanto de médico que eu e o Lucas já procuramos aqui em Belém, e todos, sem exceção, pedem uma endoscopia, aí dá o diagnóstico. Ah, tem gastrite nervosa, manda tomar omeprazol e manda embora. Não manda para um psicólogo, não. Tchau, Deise, me manda mensagem depois para você vir pegar teu Scooby, tá bom? Aí a gente combina. Amanhã eu vou fazer outra live, se você estiver por aí, você me assiste. Beijo. Então, é terrível isso. A gente precisa melhorar muito, evoluir muito ainda a medicina para tratar as pessoas como pessoas, né? Mas ainda bem que já tem muitos médicos que não têm essa postura. Então, eu acompanho alguns médicos no Instagram e nunca encontrei um médico aqui em Belém presencialmente. Mas eu sei que já tem pessoas que cuidam de pessoas e que não cuidam de doenças, né? Que é muito diferente a relação quando você trata a doença do seu paciente e quando você trata o seu paciente como um todo. Então, o que eu tinha preparado para vocês era isso. Aqui estão outros, onde vocês podem me encontrar em outras redes, né? No Instagram e no Facebook. No Instagram eu tô todo dia, não é quase todo dia, eu tô todo dia. Vocês podem me encontrar lá, com uma diferença que no Instagram vocês acabam acompanhando um pouco da minha vida pessoal também. Gente, era isso que eu tinha preparado para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês que estão assistindo esse vídeo depois, podem deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.